Boa noite, irmãos. Passe já convosco. Pode ser mais forte, eu quero ouvir os irmãos lá de casa. Boa noite, irmãos. Passe já convosco. Glória a Deus. Fique de pé só mais um instante, para a gente aproveitar e ler o texto bíblico. E eu quero ler com você o Salmo de número 23. Esta talvez esteja entre as top 5, top 3 passagens da nossa Escritura Sagrada mais conhecida, mas o Senhor compartilhou algo interessante para a gente trazer à igreja nessa noite, amém? Talvez você saiba de cor, talvez você não precise nem ler, mas eu queria ler com você. A minha versão é a versão da King James, e diz assim no Salmo de número 23: O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, tu unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar na tua casa, obrigado pelos irmãos que não puderam, que estão impossibilitados de estar com a gente hoje, mas que nos acompanham através dessa transmissão. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso entendimento, algo da tua parte, algo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor precisa. Em nome de Jesus, nós te exaltamos nessa noite, te bendizemos nessa noite e nos colocamos na tua presença para entender algo da tua parte, em nome de Jesus. Você pode sentar dizendo uma palavra que exalte o nome do Senhor? Irmãos, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu e a Rebeca, a gente teve uma feliz oportunidade de viajar, de fazer uma viagem internacional, de férias. Fomos encontrar alguns amigos e também conhecer outros lugares, e uma das cidades por onde nós passamos nessa viagem, em janeiro de 2019, na verdade já em fevereiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, foi a cidade de Barcelona, na Espanha. E a cidade de Barcelona é uma cidade muito famosa, extremamente turística, uma das cidades no mundo que mais recebe turistas no mundo por diversas coisas. Aquela cidade, ela abriga muitas coisas interessantes, além de ter uma arquitetura linda, maravilhosa, ser um lugar muito bonito por si só. Ela abriga diversos pontos turísticos que chamam muito a atenção das pessoas, e as pessoas vão para lá viajar por conta disso. Então a gente tem lá, por exemplo, o time de futebol do Barcelona Futebol Clube, né, um dos mais famosos times do mundo, onde joga Lionel Messi. Então muitas pessoas vão para Barcelona para assistir os jogos do Barcelona. Outras pessoas viajam até a cidade de Barcelona para conhecer as obras de um arquiteto famosíssimo de mais de 100 anos atrás, um homem revolucionário à frente de seu tempo, um cristão muito devoto, chamado Gaudí. E esse homem, ele fazia as suas obras, os seus edifícios, ele concebia os seus edifícios através de inspirações na natureza. Porque ele dizia assim: a obra de Deus é completa, a criação de Deus é completa, então o melhor lugar para eu me inspirar para construir algo é na criação, porque a criação é perfeita, a criação é completa. Então a gente vê muito de formas orgânicas, formas imitando a natureza nas obras do Gaudí. Toda a cidade de Barcelona tem diversas obras de Gaudí, prédios que ele construiu, uma igreja, uma capela muito bonita que ele projetou, né? Ainda está em construção, mais de 100 anos, ela ainda não foi concluída, a previsão é de conclusão daqui a alguns anos, tamanho a grandeza dessa obra. Outras pessoas viajam para Barcelona por causa da sua culinária típica, que é muito famosa. Mas
Existe um camarada, um rapaz, um homem que nasceu, que viveu na cidade de Barcelona por muito tempo, que morou em Barcelona, que esteve por lá, e que também chama atenção naquela cidade, que é um artista muito famoso chamado Pablo Picasso. Eu acredito que você já tenha ouvido falar no Pablo Picasso, porque ele é um artista muito famoso. E a gente descobriu, porque a gente viajou com grana curta, com dinheirinho contado, e a gente descobriu que num dos dias que a gente estava lá, o museu do Pablo Picasso era de graça, estava de graça. E eu vou admitir para você, irmão, que o museu do Pablo Picasso não estava entre as primeiras coisas que eu queria conhecer em Barcelona. Tinha vários edifícios históricos, obras do Gaudí, o time do Barcelona que eu queria ver jogar e não deu certo. Tinha um monte de coisa que a gente queria conhecer naquele lugar e o museu do Pablo Picasso não estava no nossa lista de prioridades. Mas a gente aí, como dizia minha avó, de graça até injeção na testa. Então, a gente foi no museu desse famoso pintor chamado Pablo Picasso. E aí eu me lembrei, hoje, pela tarde, enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrei daquele museu, porque lá existiam várias salas, diversas galerias, que demonstravam as várias fases da vida de Pablo Picasso. No começo da sua carreira, ele desenhou um tipo de quadro, uma forma específica de quadro, de pintura, que eu não sou especialista em arte, nem é o meu propósito hoje, então não vou desenrolar isso para vocês. Mas o Picasso desenvolveu um determinado tipo de arte, uma certa pintura, um certo tipo de cor. Depois de um tempo, ele fez um outro tipo de pintura, ele foi mudando a forma dele de entender, e no final da sua vida, um outro tipo então. Então ele passou por diversas fases da sua vida. E por que eu estou falando do Pablo Picasso? Porque isso me fez muito sentido hoje de tarde, enquanto eu estava meditando no Salmo de número 23. Quando eu estava olhando essa poesia que Davi escreveu, eu fiquei vendo como tem a ver com a obra do Pablo Picasso, porque assim como Pablo Picasso, assim como Davi, o escritor desse salmo, o salmista, e assim como cada um de nós passamos por fases na nossa vida. Então aquelas pinturas, aquelas obras do Pablo Picasso, eles representavam várias fases, várias situações que ele viveu na vida dele. E o Salmo 23, de certa forma, também demonstra um pouco disso em relação a Davi. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre como a poesia daquela época, como a poesia de Davi, ela tinha uma forma muito especial, muito específica. Então, se a gente prestar atenção nos salmos, irmãos, geralmente os salmos eles começam falando de uma coisa e terminam falando de outra. Não sei se você já parou para prestar atenção nisso. Não sei se você já percebeu isso. Mas às vezes dá a impressão que Davi dava uma viajada no salmo. Porque ele começa falando de um assunto e de repente ele está falando de outro. Então aqui ele está falando que o Senhor é meu pastor e começa a comparar a vida dele a uma ovelha. E Davi era especialista nisso porque ele era um pastor de ovelhas, então ele sabia do que estava falando. Ele começa a contar que o Senhor é meu pastor e que ele me faz deitar em verde pasto e termina falando de uma mesa na presença dos inimigos. Então para nós parece um pouco estranho, parece que ele não está no mesmo assunto. Mas na verdade isso é muito comum nas poesias de Davi, nos salmos de Davi. Ele faz pinturas diferentes, ele faz obras diferentes que aparentemente elas não têm uma conexão, mas quando a gente lê, quando a gente entende, elas acabam apontando para um tema central. E o meu desejo aqui, irmãos, não é desconstruir nada, o que Deus colocou no meu coração não é trazer uma revelação bombástica do Salmo 23, né? Afinal a gente ouve ele tantas vezes, mas é com muito temor e com muita alegria que eu trago a palavra desse Salmo. É a primeira vez que Deus coloca o Salmo 23 no meu coração, então eu não vou trazer nenhuma revelação teológica nova a respeito desse salmo. Acredito que em 2000 anos de igreja muitas pessoas já possam ter feito isso, mas o que eu queria te convidar nessa noite é de fazer juntos, que a gente possa pensar juntos numa viagem no tempo até a mente de Davi, até o coração de Davi. Então agora a gente vai tentar se colocar um pouco no lugar de Davi,
para a gente tentar entender, para a gente tentar visualizar com os olhos e com o coração de Davi o que ele estava demonstrando ao escrever o Salmo 23. O que Davi estava dizendo quando ele começou a dizer essas palavras tão lindas e que a gente ouve tanto e que a gente gosta tanto. E a primeira coisa que eu consigo perceber lendo esse salmo é que Davi parecia estar respondendo uma pergunta. Davi parecia estar expressando uma revelação, uma epifania, um entendimento de quem Deus era. Era como se alguém tivesse perguntado assim para ele: Davi, como você percebe Deus? Quem Deus é para você? Como Deus se revela para você? Como você entende Deus? E ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar, Ele cuida de mim. Eu passo pelo vale da sombra da morte e tal. A bondade e a misericórdia dEle me perseguem. É assim que eu vejo o meu Deus, é assim que eu sinto o meu Deus. Ele começa a descrever, responder, ele começa a pintar isso, assim como Pablo Picasso pintava as fases da sua vida, ele começa a desenhar, através de belas palavras, o entendimento de Deus da vida dele. E se nós prestarmos uma atenção um pouco mais aguçada nesse salmo, se a gente olhar esse salmo com uma forma um pouco mais acurada, a gente vai perceber que Davi, ele está falando aqui da sua própria vida, de 3 fases da sua vida, de 3 cenários da sua vida. Então é como se o Salmo 23, ele tivesse 3 pinturas, tivesse 3 imagens desenhadas. Então eu quero que você pense comigo, que você imagine comigo o primeiro cenário do Salmo 23, que é um lago, um rio de águas cristalinas com uma grama verde e um pastor que cuida das suas ovelhas. Como eu falei para vocês, Davi tinha propriedade em falar disso porque ele era pastor de ovelhas. Era uma analogia fácil para ele fazer, era uma descrição fácil para ele dar de Deus, porque ele era um pastor. Então, ele começa a descrever como ele via a Deus, e ele diz: o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta, nada me falta. Ele me faz deitar em pastos verdes, tranquilidade, me conduz ao lado das águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, ele restaura a minha alma e me guia nas veredas da justiça. Olha como isso é maravilhoso. Davi, ele está falando aqui, ele está descrevendo o começo da vida dele. Quando ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, que ele cuidava da ovelha, se a ovelha se machucava, se ela caía num penhasco, ele estava lá para cuidar, ele procurava o melhor lugar para deixar suas ovelhas, a grama mais verde, a água mais cristalina, e estava sempre cuidando para que as suas ovelhas tivessem o melhor. Então Davi aqui ele descreve um cenário de cuidado, de paz, de tranquilidade, de ter as suas necessidades supridas, de ter repouso, de ter sossego. Davi ele mostra esse cenário da sua vida, talvez a sua adolescência, como ele entendeu Deus na sua adolescência. Então a gente vê que este cenário que Davi mostra, essa pintura que a gente pode enxergar, é um cenário muito cor-de-rosa, muito lindo, muito maravilhoso, encantador, né? Você pensa ali, um pastor cuidando da sua ovelha, levando para uma grama verdinha, levando para águas tranquilas e cristalinas, limpando, cuidando, refrigerando a sua alma. E muitas vezes nós se encontramos nessa situação, a gente vê a mão de Deus fazendo isso conosco, Deus fazendo um carinho na gente, Deus cuidando de cada detalhe, suprindo as nossas necessidades, revelando a nós o seu cuidado, o seu amor, como um pastor com as suas ovelhas. Ele nos afaga, ele nos faz um carinho, ele nos dá um pasto verdejante,
nos protege e nos dá tranquilidade. Amém. Glória a Deus. Mas Davi começa então, a partir do versículo 4, a pintar um outro cenário. Ele começa, ele transporta aquela primeira cena de um pasto verde, de uma água cristalina, e agora nós vemos uma segunda cena da vida de Davi, descrita no Salmo 23, a partir do verso 4, porque ele fala de um vale da sombra da morte. Talvez na vida de Davi, o vale da sombra da morte foi quando ele ganhou fama e notoriedade por vencer um gigante, por derrotar o maior inimigo de Israel, e ele começa, ao invés de receber gratidão, ele começa a receber perseguição por parte do rei Saul. O rei Saul começa a ter ciúmes de Davi e ele começa a ser perseguido. Você conhece a história. Então Davi é acuado, ele precisa fugir, ele se esconde nas cavernas. Saul por diversas vezes tenta o matar, tenta tirar a vida de Davi. Davi era o melhor amigo do filho de Saul, Jonatas, mas nem isso fazia com que Saul deixasse de querer ceifar a sua vida. Nem isso fazia com que Saul hesitasse em tentar matar Davi. Então Davi se viu no vale da sombra da morte. Davi viu a morte estar à sua espreita, ao seu redor, e eu entendo que quando ele fala de vale da sombra da morte, é como se a morte estivesse ali rondando, é como se a sombra da morte ficasse pairando ao redor dele, enquanto ele passava por esse vale. Então Davi descreve um segundo cenário da sua vida, no vale da sombra da morte. Um lugar escuro, um lugar talvez difícil de viver, um lugar inóspito. E talvez muitos de nós entendamos também uma vida nesse lugar. Talvez muitos de nós estejamos vivendo um cenário como este, um cenário de temor e de incerteza. Quando nós vemos nos noticiários mais de 55 mil pessoas mortas por causa de uma doença desconhecida, que a gente não sabe direito de onde veio, qual é a cura, qual é a solução, como pega, como não pega, se está protegido, se não está. Nós vemos mais de 55 mil pessoas perderem a vida por causa de uma doença. Nós percebemos o vale da sombra da morte. Quando nós vemos profissionais de saúde se dedicando, arriscando as suas vidas, arriscando o seu convívio familiar, tendo que se privar do convívio da própria família, trabalhando horas a fio, expostos a esse vírus maligno, nós vemos o vale da sombra da morte. Quando no meio de toda essa situação, um pai e uma mãe de família acaba perdendo o seu emprego, porque a sua empresa fechou, porque a sua empresa está à beira da falência, porque o lugar onde você trabalhava está passando dificuldades, ou talvez porque é um autônomo e aí não está conseguindo serviço durante esse tempo. Parece que nós estamos vivendo o vale da sombra da morte. Quando a gente vê uma família que tem um pai que é policial, que todos os dias tem o seu pai que sai, sem saber se ele vai voltar ou não, porque ele trata diretamente com a violência, com a segurança. Essa família está no vale da sombra da morte. Muitas vezes nós, sem sabermos o que fazer no meio de toda essa situação, sem entender, sem saber que voz nós vamos ouvir, estamos no vale da sombra da morte. Parece que nós estamos vendo ela pairar, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas perdendo seus empregos, perdendo os seus sustentos, perdendo as suas vidas. Parece que a morte está pairando ao nosso redor, assim como pairou na vida de Davi. Então esse é um cenário muito triste. É um cenário de medo, de temor, de incerteza. Mas
essa passagem contém algo muito interessante, irmãos. Ela diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não é um lugar para você permanecer, mas é um lugar de passagem. O vale da sombra da morte nunca foi o desejo de Deus em que você fixasse nele, morasse nele, parasse nele, mas é um lugar passageiro. O vale da sombra da morte não é um lugar onde Deus quer que você pare, não, pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz, no Salmo 23, que no vale da sombra da morte, a vara e o cajado dele nos consolam. A palavra de Deus nos diz que mesmo que nós precisemos andar neste vale da sombra da morte, eu não temerei. O vale da sombra da morte não existe para você ficar parado. Mas lá no meio, Deus está nos segurando pela mão e nos tirando desse lugar. Talvez é necessário, talvez a gente precise passar por esse processo. Talvez muitos de nós estamos passando por um vale da sombra da morte, por um lugar onde a morte, onde a dor, onde a tristeza, onde o sofrimento nos rodeiam. Mas Ele está conosco. A mão dele está conosco, o cajado dele está a nos consolar, e nós não vamos temer dentro do vale da sombra da morte. Nós não vamos temer no meio de toda essa incerteza, no meio de tanta dúvida, no meio de tanta dor. Ele continua conosco para nos fazer passar. E muitas vezes a gente acha, quando a gente está no vale da sombra da morte, que Deus, Ele nos abandonou. Muitas vezes quando a gente está no vale da sombra da morte, porque é tão escuro, é tão estreito, é tão difícil, a gente levanta a nossa voz, a gente ora, a gente grita, a gente clama, e parece que esse som ecoa, parece que faz eco, e a gente só ouve a nossa própria voz, os nossos próprios passos. Parece que Deus não está nos ouvindo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Parece que a nossa oração não sobe, parece que que as coisas não estão acontecendo. Mas o salmista falou por experiência própria: eu não temerei mal algum. Nesse momento, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pode ter certeza, irmão, não sou eu que digo para você, mas é o nosso Deus, através da sua palavra, que se você está passando por um vale de sombra e de morte, Ele está contigo. Ele está te consolando, Ele está te fortalecendo. Ele está pegando na sua mão e dizendo: eu quero passar por isso com você. Eu quero te transportar até o outro lado. E é pensando nisso que a gente enxerga então um terceiro cenário, um terceiro ambiente, uma terceira obra pintada por Davi da sua vida, onde ele já passou pelo vale e agora Davi é o rei. Ele foi coroado. O lugar onde ele foi ungido lá na sua adolescência, finalmente é entregue a ele, é dado a ele por direito. Saul morre e então Davi assume o trono. Ele agora é rei, a sua cabeça foi ungida. E a palavra diz no versículo 5 que tu unges a minha cabeça com óleo. A gente sabe que a unção no Antigo Testamento tinha um sentido muito importante, era a separação para algo, era a escolha para algo. E no Antigo Testamento, em especial, só existiam 3 unções: profeta, sacerdote e rei. Eram essas três postos que recebiam uma unção, que recebiam o Espírito Santo, a porção do Espírito Santo na sua vida. Então eles recebiam essa unção especial, né? Podia-se ungir outras pessoas, mas essas unções eram uma unção especial, era uma unção específica. Eles recebiam unção do Espírito Santo, porções do Espírito Santo. Então agora Davi recebe a unção, a sua cabeça está ungida com óleo, ele foi separado.
Ele passou por um tempo, ele viveu um tempo de pastos verdejantes, de tranquilidade, de serenidade. Depois ele passou pelo vale da sombra da morte. Mas agora ele entende que ele tem um encargo, uma responsabilidade. Agora Davi é rei, então ele pode se assentar numa mesa, na presença dos seus inimigos, e olhar nos olhos dos seus inimigos. Os inimigos, eles não deixaram de existir. As dificuldades não sumiram. Aqui não diz os meus inimigos sumiram, as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas guerras sumiram, mas diz que há uma mesa preparada na presença dos meus inimigos. Eu estou de frente, eu consigo olhar de frente, eu consigo encarar as dificuldades com força, porque há uma unção. Davi entendeu que existe algo mais do que apenas andar nos pastos verdes ou pelo vale da sombra da morte. Ele entende que há algo mais, além de andar nos pastos verdes ou nos vales escuros. Davi sabe agora que ele tem uma vocação, que ele tem um chamado. Então agora ele pode olhar para os seus inimigos de frente. Ele pode encarar as suas dificuldades, porque ele sabe quem ele é. Porque ele entende para que ele foi chamado, para que ele existe. Não foi para andar nos pastos verdejantes, muito menos no vale da sombra da morte. Essas são situações transitórias, mas ele existe porque ele foi ungido, e a vara e o cajado do Senhor estão com ele, e agora ele não corre mais atrás das bênçãos, não, é a bondade e a misericórdia do Senhor que o perseguem. Aleluia! Glória a Deus. O verso 6 diz: certamente a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias. Não é mais a bênção você que corre atrás da bênção, mas é a bênção que corre atrás de você. Quando você entende quem você é, quando você entende que existe uma unção sobre a sua vida. Então o terceiro cenário mostra uma maturidade de Davi. Mostra não ele mais fugindo das dificuldades, das dores, mas ele diz: agora tem uma mesa preparada para mim. Eu tenho artifícios, eu tenho possibilidades, eu tenho como enfrentar, e eu posso olhar as minhas dores de frente. Eu posso olhar nos olhos da tristeza e sorrir. Eu posso encarar, porque a minha cabeça foi ungida com óleo, eu fui separado. A bondade, a fidelidade do Senhor, eu não preciso mais correr atrás delas, porque elas vão me perseguir, elas vão vir atrás de mim, e eu habitarei na tua presença. Aleluia. Eu sei que a sua presença é o lugar da minha habitação, é o lugar onde eu estarei por todos os dias da minha vida. Por todos os dias é na tua presença. E agora fica muito claro para Davi, e eu acredito, eu espero que fique muito claro para nós, que sim, nós vamos viver pastos verdejantes, nós vamos ter momentos de pastos verdejantes. Glória a Deus, aleluia. Desfrute o seu momento de pastos verdes e águas tranquilas, desfrute. Os seus momentos de vale, eles também vão existir. Eles não vão deixar, Deus nunca prometeu que Ele ia tirar todos os problemas, mas Ele disse que estaria conosco. Certamente estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu irei para o céu, disse Jesus, mas eu enviarei sobre vocês o Consolador, o Espírito Santo. Ele habita dentro de vocês e estará com vocês para sempre. Então a gente vai ter dias de vale, mas a gente vai passar pelo vale sem temer, por causa da vara e do consolo dele, por causa do cuidado dele.
Então, não é pelos pastos verdejantes, nem as águas tranquilas, e nem pelo vale da sombra da morte que vivemos, mas nós vivemos porque há uma unção sobre nós, há um óleo derramado na nossa cabeça, há uma separação, há uma vocação de Deus que nos faz viver além dos vales ou dos pastos verdes, mas nos faz viver com um propósito, que nos faz encarar os nossos problemas de frente, que nos faz saber que vamos habitar com Ele para sempre, que a bondade e a misericórdia não vão ser mais alvos, mas nós é que seremos alvos dela. É como se Deus lançasse um míssel teleguiado, chamado bondade e misericórdia, e Ele fosse perseguindo você. Quando você entende a sua vocação, quando você está debaixo de uma unção, nem que você não queira, irmão, a bondade e a misericórdia do Senhor, elas vão te alcançar. Aleluia! Mas voltando ao que eu falei no início, da beleza, da poesia de Davi, da poesia hebraica, da poesia contida na Bíblia. Como eu falei no começo, a gente sempre vê assuntos diferentes, começar com um assunto e às vezes no meio tem uma reviravolta e ele muda de assunto. Aparentemente muda de assunto no meio do salmo e aí termina com outra coisa. Mas agora a gente percebeu que na verdade estava tudo interligado. E sabe o que é legal, irmãos? O que eu acho encantador nos salmos, nas poesias de Davi, é que na grande maioria deles existe um verso central. Existe uma palavra central que conecta os dois lados, a parte A e a parte B. E que é o sentido central, o sentido principal daquilo que ele quer ensinar, daquilo que ele quer passar através dessa poesia, desta canção, desse salmo. E no texto original, a frase que está bem no centro deste texto é no versículo 4, quando diz: sim, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, a grande questão da revelação de Davi, do entendimento que Davi teve de Deus e que ele compartilhou conosco, é que lá nos pastos verdes, nas águas tranquilas, o Senhor estava com ele. No vale da sombra da morte, no momento de maior dor, o Senhor continua com ele. E no momento em que ele estava de frente com as suas dificuldades, ungido, preparado para enfrentar aquilo que ele foi chamado para fazer, o Senhor estava com ele. Não importa se é no pasto verdejante ou no mais profundo vale, a unção de Deus está com você e Ele está com você. Ele está com você. Ele está conosco. Mesmo nos vales, mesmo nas dificuldades, ou nos momentos mais alegres, Ele está conosco. E o seu cajado nos consola. Fique de pé. Eu não sei qual desses cenários, qual dessas situações que você está vivendo. Talvez você esteja passando por um momento muito bom, por um momento de pasto verdejante, de água tranquila. E se essa é a sua situação, eu quero te dizer, desfrute, aproveite, viva essa fase maravilhosa. Viva bem essa fase, porque foi o Senhor que te deu. Foi Ele que te levou aos verdes pastos. Talvez o seu momento seja um pouco mais complexo e você esteja passando por um vale de sombra da morte. Sentindo a dor, o sofrimento, a morte rodear você, os seus familiares, aquelas pessoas que você gosta. Os tempos são difíceis, são turvos, são complicados, mas o tema deste culto de sexta são mensagens de esperança. E eu quero te dizer que Ele está contigo. Ele está conosco, mesmo no vale. E o vale não é um lugar para você parar, é um lugar para você atravessar. E Ele vai te ajudar nessa travessia.
Mas eu quero dizer que não importa em qual dessas situações você se encontre, que o melhor lugar onde você pode estar é com uma unção na sua cabeça. É entendendo por que Ele te ungiu, por que Ele te escolheu, quais as habilidades, os dons Ele te deu para você encarar de frente as suas dificuldades. Para você olhar de frente para as suas dores, para os seus inimigos, para as suas frustrações, poder sorrir e dizer: o Senhor está comigo, a sua bondade agora me persegue. A sua fidelidade está vindo atrás de mim. Eu sei porque eu estou aqui, eu entendi que eu tenho um encargo, que eu tenho uma vocação, que existe algo maior do Senhor para a minha vida, do que só andar entre vales ou pastos verdes. E é essa posição que eu quero orar para que você esteja. Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E nós vamos orar. Vamos orar, e não importa se você está perto das águas tranquilas ou passando por muitas dificuldades, saiba que Ele está com você. Seja grato pelo tempo tranquilo, confie na adversidade, mas entenda que você tem uma vocação, que você tem uma unção. E se o Senhor é o teu pastor, aquilo que você não tem, talvez você não precise. Se o Senhor é o seu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque Ele não me deixa falta. Ele não me falta.